Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra, a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, o despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha de até Pafos, encontraram certo judeu mágico, falso profeta, de nome Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico, porque assim se interpretava o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora, eis aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridade, e, andando à roda, procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Amém? Vamos fazer mais uma oração. Senhor Deus amado, a tua palavra, Senhor Deus amado, foi lida. Peço, Deus, a ti que, Senhor Deus, os corações já estejam preparados para ouvir, Senhor Deus, o Senhor a ministrar. E também que o Senhor possa me usar através do seu Santo Espírito para ministrar a tua palavra, Senhor Deus, à tua igreja. Que, Senhor Deus, o Senhor seja o nosso guia nessa noite, nos guiando, Senhor Deus amado, e conduzindo, Senhor, pela tua palavra, que possamos aprender, Senhor Deus, o ensinamento que o Senhor tem para nós nessa noite, Pai. Que tudo seja para o Senhor e para a glória do vosso nome. Amém? Irmãos, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13. Atos 13, irmãos, é um divisor de águas dentro do livro de Atos. Nós, anteriormente, se estudarmos os escritos de Atos, vamos ver que por poucas vezes é direcionada a palavra do Senhor aos gentios, de uma forma direta. Anteriormente já tinha sido revelado a Pedro, pela visão que Pedro teve do lenço que descia do céu. Mas, irmãos, aqui vai começar a iniciar a primeira viagem de Paulo, a primeira viagem missionária de Paulo. E o que eu quero passar para os irmãos é a responsabilidade da igreja local. Porque, irmãos, eu quero iniciar no verso de número 1 dizendo que o escritor Lucas, ele disse da seguinte forma: havia na igreja de Antioquia. Então, irmão, se você voltar pelo que Lucas ele menciona, ele não está dizendo a igreja de uma forma geral, como nós compreendemos uma forma espiritual, como sendo o corpo de Cristo, mas ele está falando de uma congregação, de uma comunidade que ela é organizada e tem responsabilidades. Você vai ver que Lucas ele menciona como homens que foram chamados por Deus para poder exercer ministérios e ofícios dentro da igreja. Irmãos, o que eu quero trazer para o coração da igreja, com o ensinamento, e eu quero também mencionar aqui o tema da mensagem, é os passos da igreja de Antioquia, e trazer, irmãos, nesse tema, o significado de que a igreja, de forma local, ela tem responsabilidades atribuídas por Deus para exercer um ministério. Eu digo isso, irmãos, porque muitas das vezes nós
voltamos a falar a palavra igreja, e logo vem, irmãos, eu não estou falando que é errado, porque a palavra igreja, o contexto dessa palavra, o significado da palavra igreja, ela se refere e relata sobre o corpo de Cristo, sobre raças diferentes, de tempos diferentes, de pessoas de todas as raças, tribos e nações no decorrer dos tempos. Mas Lucas, no momento que ele fala da igreja de Antioquia, ele não está falando, irmãos, de uma forma geral da igreja. Ele está falando de uma igreja comunidade que se encontrava na cidade de Antioquia. E você vai ver que a igreja de Antioquia, ela exerceu responsabilidades a qual Deus lhe atribuía. Então, irmãos, o que é dito pelo Dr. Lucas? Que havia na localidade, na igreja, na comunidade, no corpo, irmãos, no local, na cidade de Antioquia, um povo que se reunia. Ali se formara uma igreja. Não é, irmãos, a porção da igreja de uma forma a nos remeter a simplesmente pensar, não simplesmente, irmãos, como se fosse algo simplório, mas nos pensar como uma igreja como um todo, de forma geral. E muitas das vezes nós, quando falamos de igreja, até mesmo, se eu me recordo, eu não vou lembrar o nome do pastor, o pastor pode até recordar quando nós fomos ouvir a palavra lá na Vila Hélida, do pastor que é o dirigente lá da MISPA. Quando, irmãos, muitas das vezes nós trazemos e colocamos essa palavra igreja, nós colocamos ela, eu não estou dizendo que é de forma errada, no plural, nos isentando da responsabilidade que nós temos como povo. Nós, irmãos, como igreja, temos responsabilidades individuais dentro do corpo de Cristo. E Lucas, quando ele menciona da igreja de Antioquia, ele vai falar que existe uma responsabilidade da igreja de Antioquia, não como um corpo, irmãos, o corpo de Cristo de uma forma geral. Porque se nós nos isentarmos de saber que temos responsabilidades a exercer como igreja local, nós, irmãos, sempre atribuímos aos demais aquilo que nós temos que fazer, pastor. Isso dentro da igreja, no ministério, sempre atribuímos a alguém a responsabilidade que é nossa, aquilo que nós devemos fazer. Então, Lucas, ele fala, havia uma igreja em Antioquia, e nessa igreja que era organizada, existia profetas e mestres. Você vai ver o ofício desses homens que foram chamados por Deus para exercer o seu ministério. Se você for lá, irmãos, na carta de Efésios, você vai ver que a palavra de Deus, através do apóstolo Paulo, ele diz que Cristo, ele subiu, ele desceu até o mais baixo Hades, subiu às alturas e distribuiu dons e exercício aos homens. Então, irmãos, nós temos responsabilidades. O problema, irmãos, da comunidade como igreja, da igreja como comunidade, no âmbito mais, irmãos, centralizado, mais focado, é que nós atribuímos as pessoas e dispensamos as pessoas, cada um, irmãos, lançando as suas responsabilidades de uma forma geral, um âmbito geral. Só que a igreja de Antioquia, irmãos, era uma igreja que nós vamos ver que é uma igreja que nasceu da perseguição, nasceu da dispersão, mas não deixou de executar o seu ministério. Cada homem e cada pessoa exercia o seu ofício. O que é dito? Existiam homens profetas, existiam mestres. A palavra, ela não designa, os nomes que se seguem no verso de número 1, não é designado quem era profeta ou quem era mestre, mas nós podemos compreender que Paulo e Barnabé, capítulo de número 11, se você puder acompanhar comigo, verso 26, 25, melhor dizendo. Atos, capítulo de número 11, verso 25. O doutor Lucas, ele escrevendo, ele diz: partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo, e tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por 1 ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. O que é mencionado é que Paulo e Barnabé, eles exerciam um ofício de
irmãos, maestria perante a igreja, ensinavam. Eles eram pastores e mestres dentro da igreja, homens que instruíam e, irmãos, faziam seu ofício naquele local. Irmãos, eu quero que isso fique fixado sobre o teu coração e sobre a tua mente, porque eu estou trazendo uma palavra para a igreja presbiteriana renovada de São Caetano do Sul, para um povo que se encontra nesse lugar. E muitas das vezes, irmãos, nos ausentamos, e eu me incluo dentro, irmãos, dessa mensagem, me incluo como receptivo a essa mensagem. Nos ausentamos de fazer o nosso ofício, de praticar aquilo que devemos fazer, aquilo que Deus nos atribuiu para que possamos exercer. Muitas das vezes, irmãos, lançamos sobre as costas do pastor, sobre, irmãos, a responsabilidade do irmão, algo que Deus te chamou para poder fazer. Deus, ele separa homens e mulheres dentro do seu, irmãos, da sua igreja, para poderem exercer ofícios e ministérios a qual ele chama. Outra coisa, irmãos, que podemos aprender com a igreja de Antioquia, e é uma igreja que formada, ela reflete algo que acontece em muitas, digamos que muitas formações de igreja até os tempos presentes. É a diversidade de pessoas contidas dentro da igreja. Não somente no âmbito de liderança, mas como um povo que foi alcançado por Deus. E isso eu vou mencionar no verso de número 1, acompanhe comigo. Existiam profetas e mestres. Aí ele vai começar a nomear, irmãos, cada um desses homens que eram líderes. Primeiro, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. São, irmãos, depois que falam sobre os ofícios que existiam na igreja de Antioquia, falam 5 nomes de 5 líderes de dentro da igreja que existia esse ofício naquela igreja. Nós vemos anteriormente no capítulo de número 1, como acompanhamos, que Paulo, durante um ano inteiro, junto com Barnabé, ele exercia o ofício de mestrado, ou de auxílio do povo, ou de pastoreio do povo, ensinando multidões naquele lugar. Só que o que eu quero, irmãos, chamar a atenção sobre a igreja de Antioquia, que também é a nossa realidade, é que nós vivemos em uma diversidade de, irmãos, de pessoas dentro da igreja. Por mais que sejamos todos brasileiros, ou quase todos estamos, irmãos, que são estrangeiros, mas existe uma diversidade a qual Deus atribui a cada irmão. Pessoas, irmãos, de várias formas, de várias raças, de vários credos que vieram do mundo de várias formas, mas que foram chamados por Deus. O que é dito aqui, irmãos, primeiro, eu quero numerar e pôr, irmãos, ao conhecimento dos irmãos, a posição de cada homem. Primeiro, o que é mencionado, o primeiro nome que é mencionado é Barnabé. Se você for lá, irmãos, em Atos mesmo, no capítulo de número 4, nós podemos ter, irmãos, uma visão de quem era Barnabé. Capítulo de número 4, verso de número 36. Atos, capítulo de número 4, verso 36. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé. Quem era Barnabé? O seu nome significa filho da exortação. Levita, natural de Chipre. Irmãos, Chipre era uma ilha, é onde Paulo, juntamente com Barnabé, depois de serem ordenados por Deus, começam a primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé. Pelo caminho eles vão até Chipre. Verso 37. Como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Quem era Barnabé, irmãos, pela visão bíblica que nós acabamos de ler? Um homem de posses. A Bíblia vai relatar que ele era judeu, levita. Então ele era um homem mencionado como um homem que tinha posse, um homem que tinha uma disponibilidade financeira maior, porque tinha posses a poder vender, irmãos, e entregar aquela parte da venda para os discípulos. O seu nome significa
filho da exortação. Se você for lá no capítulo de número 11, a partir do verso de número 22, vai dizer assim: a notícia a respeito dele chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Você vai ver no capítulo de número 4 que o nome dele era José. O nomearam de Barnabé, porque Barnabé significa filho da exortação. Ele exercera, irmãos, aquele atributo que lhe foi entregue, ao ponto que onde ele estava, e quando ele chegou à igreja de Antioquia, vendo o mover de Deus sobre aquele lugar, ele começa a exortar os irmãos para permanecerem na fé. Barnabé, homem de posses, homem de propriedades, um homem que foi enviado, era um levita, enviado da igreja de Jerusalém, e que ali exercera um ministério de exortação perante os irmãos. A palavra, o segundo homem mencionado, para você ver a variedade de pessoas que existe na igreja de Antioquia, é o nome Simeão, por sobrenome Níger. A palavra, irmãos, Níger, ela significa literalmente do latim negro, porque, irmãos, isso significa que ele menciona sobre o nome Simeão, que ele tinha uma origem ao norte da África, ou seja, ele veio do norte da África, foi alcançado pela pregação do Evangelho, e agora, irmãos, dentro da igreja de Antioquia, ele exercia um ministério de liderança, sendo ele profeta ou mestre. A Bíblia não nos menciona, mas diz que Simeão, que era africano, ele foi, irmãos, e exerceu um ministério de liderança sobre a igreja. De mesma forma, nós podemos ver o nome Lúcio de Cirene. Cirene significa, irmãos, Cirene é uma cidade também africana, do norte da África, de onde Lúcio, irmãos, ele vem. Então podemos ver que existia um judeu levita, que era Barnabé, existia Simeão e também Lúcio, que eram do norte da África, dois homens que foram alcançados pelo Evangelho. E também, irmãos, nos é mencionado que existia um homem chamado Manaém, que é colasso de Herodes. Eu não sei como está a tradução dos irmãos com relação a isso, mas Manaém, ele era um filho, ou melhor dizendo, um irmão de criação de Herodes, aquele mesmo que, irmãos, que matou João Batista, o Herodes, o tetrarca. Então você vai ver um levita, um homem de Deus, que veio da tribo de Levi, que era um judeu. Vai ver dois homens que são, irmãos, do norte da África, que são líderes dentro da igreja. Vai ver um homem chamado Manaém, que a Bíblia não relata de que forma ele se converteu, mas vai dizer que ele tem uma ascendência real. Ele de alguma forma ouviu o Evangelho de Cristo, quem sabe através de João Batista, ou não sei, irmãos, de qual maneira. Vai dizer que esse homem de ascendência real estava também liderando sobre a igreja. E depois, por último, menciona Saulo, que nós conhecemos, aquele homem que foi instruído aos pés de Gamaliel, que tinha zelo com a palavra de Deus, que perseguia os cristãos, que fora chamado por Deus ao caminho de Damasco, e agora eles, 5 homens, exercem uma função de autoridade dentro da igreja. O que eu quero mencionar, irmãos, com isso, é a variedade de pessoas que Deus ele chama para poder exercer, irmãos, ministério dentro da igreja. Ou como que Deus, irmãos, ele chama de todas as formas, de todas as partes, de todas as maneiras, porque o exercício do ministério, nós vamos ver adiante, ele, irmãos, é exercido pelo Espírito de Deus. Então Deus, ele chama homens qualquer, de formas qualquer, irmãos, sendo rico, pobre, sendo, irmãos, de uma ascendência branca, ou seja, negro, seja, irmãos, hispânico, irmãos, seja oriental. Deus, ele chama uma gama de pessoas para poder exercer um ministério dentro da sua casa.
Por isso que a palavra do Senhor diz que para Deus não há acepção de pessoas. Deus, Ele chama de todos os povos, línguas, nações, homens e mulheres para fazer parte do seu povo. Isso se reflete não somente na liderança da igreja, mas vai lá no capítulo de número 11, verso 19. Atos 11, 19 diz assim: então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam a Fenícia, Chipre e Antioquia, que é a cidade que nós estamos relatando nesse momento, no capítulo de número 13. E o que é dito, irmãos, lá na sequência, que não anunciando a ninguém a palavra, senão somente a judeus. Dispersaram por causa do martírio de Estevão, depois que apedrejaram Estevão, nos capítulos anteriores, eles se dispersaram, foram, irmãos, a Fenícia, Chipre e Antioquia. Só que, irmãos, o que é dito pela palavra do Senhor, que eles não relatavam e não falavam e pregavam a outras pessoas a qual não fossem judeus. Eles pregavam dentro das sinagogas, pregavam para homens judeus, que era o povo escolhido de Deus. Só que, irmãos, se você seguir, irmãos, na sequência do verso, no verso de número 20, vai dizer assim: alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene. Quem que era de Chipre? Cirene, irmãos, é a cidade africana do norte da África. Você vê, irmãos, com que autoridade esses homens, eles exerceram o seu ministério. Por causa da dispersão, irmãos, da perseguição, eles saem de Jerusalém, se dispersam, chegam em Antioquia e com ousadia começam a pregar a palavra do Senhor, não somente a judeus, mas também falavam aos gregos, anunciando-os o evangelho do Senhor Jesus. O que é mencionado no capítulo de número 11, e quem sabe, irmãos, eu quero fazer essa ligação entre esses homens que são mencionados no capítulo de número 13, principalmente Simeão e Lúcio de Cirene, é que esses homens não temeram a adversidade para poder pregar a palavra do Senhor no meio à perseguição. O que acontece é que eles saíram perseguidos, saíram de onde havia sido martirizado Estevão, pregavam, irmãos, o evangelho na Antioquia e com ousadia começaram a anunciar o evangelho não somente entre os judeus, mas também entre os gentios. O que, irmãos, eu quero recorrer a partir do verso de número 12, irmãos, dirigir alguns passos da igreja de Antioquia. Irmãos, entendam que tudo que eu quero mencionar com os passos da igreja de Antioquia é os passos que nós como igreja devemos seguir. Se exercemos, irmãos, algo diferente, mais uma vez eu digo, me incluindo nessa mensagem, devemos, irmãos, voltar a nossa atenção a exercer verdadeiramente a palavra de Deus, o ministério que Deus tem nos entregue, da forma como Deus Ele deseja que nós possamos exercer o nosso ofício e ministério. No verso de número 2, capítulo de número 13, vai dizer que eles, servindo eles ao Senhor e jejuando. Depois se segue, irmãos, e eu vou ir nessa sequência, para que os irmãos entendam. O verso de número 13 vai dizer: jejuando e orando. A palavra serviço, eu não sei se na Bíblia dos irmãos está de forma diferente, mas o significado de serviço aqui, irmãos, ele remete ao Antigo Testamento. Ele remete ao serviço que os sacerdotes ele tinham dentro do templo. Então o serviço que o sacerdote ele tinha dentro do templo era um serviço que remetia à adoração. Quando eles queimavam incenso, quando eles faziam o seu ofício, quando eles estavam em serviço dentro do templo, irmãos, servindo a Deus, isso se remete à adoração do povo, irmãos, de Israel.
E o que é mencionado é que Lucas, ele pega esse serviço e expressa que a igreja de Antioquia, irmãos, desse serviço não é, irmãos, de fazer o serviço, um serviço assim, digamos, de que forma eu posso, irmãos, relatar para os irmãos, fazer qualquer tipo de serviço dentro da casa do Senhor. Ele está falando, irmãos, que a igreja, os irmãos de Antioquia, eles adoravam a Deus e jejuavam. Eles adoravam a Deus. O que se seguia na igreja de Antioquia, que eles, irmãos, constantemente em reunião, quando se reuniam, eles adoravam a Deus e mantinham, irmãos, a prática do jejum, e depois na sequência, no verso de número 3, mantinham também a prática da oração. E o interessante é que, seguindo essa conduta de adoração, de jejum e de oração, nós podemos ver que a igreja de Antioquia era direcionada por Deus. Como igreja, irmãos, como um povo de Deus, que devemos exercer o nosso ministério, que devemos exercer o nosso ofício, seguimos como o exemplo de Antioquia, o ministério que nos foi, irmãos, imposto, que nos foi entregue às mãos. O que é dito é que eles adoravam, jejuavam, oravam. E no verso de número 2, na sequência, diz que depois de eles fazerem a adoração e o jejum, o Espírito Santo disse a eles. Se a igreja, irmãos, tem que seguir um caminho, que esse caminho seja o caminho do serviço a Deus. Se a igreja tem que seguir um caminho, que esse caminho seja um caminho que possa nos aproximar de Deus, através do quê? Do jejum e da oração. O que é dito, irmãos, é que esses homens estavam adorando. O que é dito é que esses homens estavam, irmãos, mortificando a sua carne através do jejum. O que é mencionado é que esses homens, eles buscavam a intimidade, o relacionamento com Deus através da oração. E assim se seguia que Deus falava com o povo. Quem sabe os dias de hoje, os dias presentes, aonde, irmãos, se busca o tão esperado avivamento dentro da igreja, devemos seguir os preceitos que foram seguidos pela igreja de Antioquia. De viver, irmãos, em constante adoração a Deus, em serviço a Deus, mortificando a nossa carne em comunhão com Deus, servindo o Senhor e jejuando. Disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que tenho chamado. Então, ouvindo o Espírito Santo de Deus, eles mais uma vez jejuavam e oravam, e lhes impuseram sobre ele as mãos e o despediram. O que se segue é que quando andamos nos preceitos de Deus, Deus, ele ordena a igreja, Deus, ele direciona a igreja, Deus, ele conduz o seu povo. Irmãos, eu estou falando isso desde o início da mensagem, para que a gente não venha atribuir aos outros as nossas responsabilidades. Eu não posso me apoiar, irmãos, na vida particular e na vida espiritual do irmão que está do meu lado, achando que, irmãos, eu tenho que me apoiar como uma muleta no irmão que está, irmãos, ao meu lado. Você tem a sua vida com Deus, você tem a sua vida particular com Deus, você tem o seu momento de oração com Deus. Se está faltando esse relacionamento, que possamos retornar, irmãos, a poder aclamar a Deus, orando, jejuando e o adorando, como a palavra do Senhor requer, em espírito e em verdade. Quando exercemos, nos aproximamos de Deus, adorando, jejuando e orando, o Senhor move o seu povo, o Senhor direciona a sua igreja, o Senhor conduz, irmãos, os teus filhos, conduz o teu povo, aqueles a qual chamaste para o ministério, aqueles a qual, irmãos, tirastes do mundo, do pobre, do pecado, da imundícia, para colocar e plantar a sua presença, porque nós mesmos relatamos que foi chamados homens que estavam no mundo. Irmãos, o teu passado
deixa ele para trás, porque a partir do momento que Deus te chamou, Ele quer que você comece a andar e trilhar uma vida de serviço a Deus. O grande problema, irmãos, de nós igreja, nós como povo de Deus, é que nos acomodamos como irmãos, homens e mulheres de Deus. Nos acomodamos, não exercemos crescimento espiritual sobre a nossa vida, e sempre queremos jogar responsabilidades da nossa falta de comunhão com Deus e da nossa falta de fé nas pessoas que estão do nosso lado, pessoas que estão dentro da igreja, que têm os mesmos erros que eu tenho, os mesmos problemas que eu tenho, as mesmas dificuldades que eu tenho. Deus, Ele não te chamou, irmãos, para você olhar para as circunstâncias que as pessoas passam, porque Ele te chamou como igreja, Ele te chamou como um povo, Ele, irmãos, que busca, irmãos, da forma dele, lançar você para, irmãos, poder cultivar este campo que está verde, que está, irmãos, maduro, que está preparado para a colheita. Será que Deus, irmãos, Ele não tem sobre a sua vida um ministério, uma obra? Eu devo me apegar no que as pessoas dizem, no que as pessoas falam, no que as pessoas mencionam, para não exercer o meu ministério? Irmãos, por inúmeras vezes homens, mulheres passaram em aconselhamento, dizendo que o seu ministério tinha sido barrado pelo homem. E eu digo que homem nenhum barra o ministério de homens e mulheres na face dessa terra. O que barra o teu ministério, irmãos, é a tua displicência na presença de Deus. O que barra o meu ministério é a minha falta de comunhão e compromisso com Deus. Nenhum homem, irmãos, por mais que ele tente barrar e parar, ele consegue frear a propagação do Evangelho de Deus. Por mais que nós estamos vivendo nos tempos presentes, que de várias formas, de várias maneiras, estão, irmãos, querendo fazer frear a obra de Deus, Deus é poderoso para manter, irmãos, a sua palavra viva e eficaz no coração daqueles, irmãos, que creem, irmãos, no Evangelho da paz. Preste bem atenção, porque a oposição, ela é real. A oposição, irmãos, ao seu ministério, a você executar a sua obra, ela é real e bastante evidente. O Espírito Santo de Deus, ou seja, guiou, levantou homens, como Barnabé e Saulo, a exercer o seu chamado. Os enviaram, a igreja, ouvindo a voz de Deus, levantaram aqueles homens, impuseram as mãos e despediram. Deus falou, a igreja acatou, porque o dono da igreja, o Senhor da igreja disse. Quando Deus, Ele chama homens e mulheres, irmãos, nem mesmo homens que possam estar acima desses altares, podem frear aquilo que Deus tem sobre a vida do homem e da mulher. A igreja, irmãos, com os ouvidos espirituais, entendendo o que Deus estava falando, envie estes homens ao campo missionário. Enviados, pois, verso 4, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam, que já é em Chipre, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Como de costume, irmãos, eles partiram para Chipre, que era a cidade natal de Barnabé. Ali o campo era vasto, só que eles começam a pregar para os judeus, como de costume do apóstolo Paulo. Chegando em uma cidade, ia para a sinagoga, pregava a palavra do Senhor aos judeus, que é o povo a qual Deus tinha chamado no Antigo Testamento. Havendo atravessado toda a ilha de Pafos, encontraram certo judeu. Preste bem atenção, irmãos, que a oposição com relação ao ministério, ela acontece. A palavra do Senhor, irmãos, ela vai dizer que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas é contra principados,
potestades, dominadores nas regiões celestiais. O que acontece, irmãos, quando você exerce o seu ministério, é que não são homens que vão tentar frear, mas é o próprio Satanás que vai se levantar contra a tua vida para poder fazer você parar. Irmãos, eu vou dizer de um relato meu, de algo que eu vivo constantemente, todas as vezes, irmãos, todas as vezes, eu estou falando de forma, irmãos, categórica, todas as vezes que eu tenho a oportunidade de pregar a palavra de Deus, que eu me empenho, irmãos, em pregar a palavra de Deus, existe uma oposição maligna que tenta de todas as formas me parar. Enviados pelo Espírito desceram a Seleucia, dali navegaram para Chipre, chegando a Salamina, anunciaram a palavra de Deus na sinagoga judaica. Tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram um certo judeu, mágico e falso profeta, de nome Bar Jesus. Preste bem atenção que olha a jogada de palavras que é mencionado sobre esse mágico, que o nome dele significa Bar Jesus. Sabe o que é o significado, irmãos, da palavra Bar Jesus? Se nós olharmos para que os irmãos entendam, se nós olharmos para o milagre que foi feito lá daquele cego, o nome do cego era Bartimeu, Bar, filho de Timeu. O mágico, o falso profeta, tinha por nome filho de Jesus. Ele tinha por nome, irmãos, eu quero dizer que existe muitas das vezes um engano no meio, quando exercemos o ministério de Deus. Existia um homem judeu, mágico, falso profeta, de nome Bar Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era um homem inteligente. Esse, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Mas preste bem atenção, irmãos, como existe a oposição. Deus, ele levanta, você pode pregar a palavra de Deus. O verso de número 8 vai dizer: mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico, que é o mesmo Bar Jesus, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Você, irmãos, quer identificar muitas das vezes como Satanás ele atua? Porque o que é direcionado por Paulo, na sequência do texto, nós vamos ver. Como existe oposição, irmãos, de homens que, usados por Satanás, se opõem contra a propagação da palavra de Deus. Elimas, o mágico, procurava afastar da fé o procônsul. Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos, disse... Eu vou, irmãos, dar uma pausa para aqui para poder falar sobre a atuação de Paulo em exercer, irmãos, o seu ministério e se opor aos problemas e às afrontas que Satanás lança sobre a sua vida. O que é dito, e por isso que vencemos a oposição, é que Paulo, ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. Paulo, cheio do Espírito Santo de Deus, fixando os olhos nele, disse: filho do diabo. Irmãos, o nome dele não era filho de Jesus. Ele não era conhecido como Bar Jesus. Preste bem atenção, irmãos. O quanto nós podemos, muitas das vezes, estar dentro da casa de Deus, conhecer homens de Deus, mulheres de Deus, mas que no fundo, irmão, se opõem à propagação da fé, que se opõem que o evangelho ele seja propagado. O que Paulo, irmão, cheio do Espírito Santo, ele vê, ele fala assim: filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor. Que ministério, irmãos, as pessoas têm exercido
Muitas das vezes, irmãos, você pregar para a igreja e falar que Satanás ele atua dentro da igreja, muitas das vezes, tem pessoas, irmãos, que acham que Satanás ele não entra por essas portas, que ele não atua pessoas dentro desse lugar, que muitas das vezes, irmãos, ele se opõe contra a palavra de Deus. O que é dito, irmãos, na parábola que Jesus conta, que é contado nos evangelhos? Que vem um homem, ele lança as boas sementes no campo, só que se ausentando, vem e lança, o inimigo lança más sementes. E depois, crescendo o joio com o trigo, os servos daquele homem que é agricultor falam assim: queremos que nós arrancamos o joio do meio do trigo? Ele fala: de maneira nenhuma, a não ser que isso suceda, que arrancando o joio mate também o trigo, mas deixe crescer junto, porque no dia da colheita eles serão cortados. O trigo vai ser separado no celeiro, mas o joio vai ser lançado no fogo, que arderá continuamente. Então, irmãos, essa fala que as pessoas dizem: ah, mas está dentro da igreja, olha a forma como ela anda, irmãos. Não se apoie, como eu disse, não se apoie nos outros, irmãos, para que a sua fé seja, irmãos, firmada. Não se apoie no que as pessoas dentro da igreja, ou fulano ou ciclano, irmãos, eles vivem para que você possa firmar a sua fé. Verso de número 11. Pois agora, eis aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficará cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando a roda procurava quem guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu maravilhado com a doutrina do Senhor. Quero, irmãos, trazer alguns ensinamentos para nós, igreja. Os passos da igreja de Antioquia. Relembrando, irmãos, o que foi pregado até agora. Primeiro, nós como igreja temos responsabilidades como um povo. Sem se apoiar, irmãos, a um ou a outro, nós, como igreja, como um povo localizado em São Caetano, a renovada presbiteriana, a renovada de São Caetano do Sul, temos responsabilidades atribuídas por Deus. Segundo, a igreja, irmãos, ela é contida e ela é formada de várias pessoas, de várias formas, mas que, irmãos, foram chamadas para exercer o seu ministério dentro da igreja. O interessante, irmãos, é que a igreja de Antioquia tinham pessoas judias, pessoas africanas, tinham homens da realeza, homens simples, gregos, judeus, mas que viviam unidos como um povo. A diversidade de pessoas dentro da igreja, irmãos, sempre vai existir. E, irmãos, o que é interessante na igreja cristã é justamente isso. Porque por mais que se digam que o cristianismo, irmãos, ele faz divisão de pessoas, o cristianismo ele une povos, sendo homem, mulher, branco, negro, oriental, ocidental, todos. O cristianismo, irmãos, ele veio unificar os povos. Existe, na verdade, uma acusação contra a igreja, dizendo que a igreja separa, mas, irmãos, a igreja une. Por isso que nós conhecemos a igreja como uma igreja universal, única. Terceiro ponto, o que nós devemos exercer como igreja é a oração, é o jejum, irmãos, e a adoração a Deus, o serviço ao Senhor. Existem responsabilidades, existe uma gama de pessoas dentro da igreja exercendo o seu chamado e o seu ministério. De que forma? Buscando em Deus como
caminhar sobre a face dessa terra. E quarto ponto, irmãos, quando andamos sobre esses preceitos, nós somos guiados por Deus, direcionados por Deus, como a igreja de Antioquia. O que é mencionado é que eles andando, buscando a Deus, orando, clamando, adorando, Deus falou com eles. Deus disse à igreja, o Espírito Santo disse: separa Barnabé e Paulo. Depois, irmãos, de separar, o Espírito Santo os envia. O Espírito Santo os conduz. O Espírito Santo os direciona. Estou no quinto ponto. Quinto. Depois de existir uma igreja que exerce seu ministério, um povo diferente de todas as raças, povos e línguas, diversidade de pessoas, que buscam a Deus, ouvem a Deus, que são direcionados por Deus. Isso, irmãos, culmina de que nós possamos alcançar os homens e as mulheres pela pregação da palavra. E sexto, para poder, irmãos, sexto ponto, para podermos também mencionar, quando fazemos tudo isso, existirá oposição, sim. As pessoas vão se opor à propagação do Evangelho. E para podermos encerrar, podemos ver que por mais que exista oposição, quando Deus está no negócio, quando Deus está com o seu povo, quando é Deus quem guia, quando é Deus que direciona, quando é Deus que está adiante, inimigo nenhum ficará de pé. Inimigo nenhum vai se opor. Ou melhor dizendo, se oporá. Vai se opor. Mas certamente, irmãos, a vitória é do povo de Deus. Amém?